Vocês não vão acreditar. André Rizek, que é apresentador do Sport TV, fez uma revelação muito interessante para o torcedor cruzeirense. Isso porque, segundo ele, conversou com o Pedro Lourenço, onde em um bate-papo ali com o Pedrinho, ele admitiu que um dos motivos para que o Leonardo Jardim aceitasse a proposta do Cruzeiro era que os supermercados BH começasse, a vender um azeite que é feito pela família do Leonardo Jardim. A gente sabe que muitas equipes brasileiras já tentaram a contratação do treinador português em outras ocasiões. E outra informação também, o Cruzeiro vai pagar, ou melhor, paga menos para o Leonardo Jardim do que foi pedido, por exemplo, pelo treinador Renato Portaluppi, que chegou a ter conversas avançadas com o Cruzeiro. O treinador português com muito mais renome mundial, no final está recebendo menos do que receberia o treinador Renato Portaluppi. E uma das exigências feitas pelo treinador é que o produto da sua família, o azeite, fosse comercializado pelos supermercados BH. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do André Rizek. Só que antes eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais falas do Rizek. E aí o Leonardo Jardim pesquisou, pô, quem é esse cara que tá me ligando? Pedro Lourenço? Não, ele é dono de uma rede de supermercados em BH. Então ele falou assim, olha, eu quero, é legal ir pro Brasil, mas eu faço uma condição para ir pro Brasil. Você tem que colocar aí no país de vocês o azeite e o vinho que a minha família produz. É um grande projeto familiar, tal, você tem que vender no seu supermercado. Ele falou, tá fechado. E foi assim que foi contratado o Leonardo Jardim. E Perfeito. Consta que o vinho e o azeite são bons, hein? Que estão dando lucro também para o presidente do Cruzeiro. O salário ficou para depois, na Não, discussão. o salário é bom, claro. Mas não foi o que convenceu. O que convenceu ele a vir foi o azeite. O julgamento do atacante Gabriel Barbosa voltou à tona nesta semana. Para quem não sabe, o jogador foi denunciado ainda quando vestia a camisa do Flamengo por negar fazer o exame de doping. Onde, depois de toda essa situação, o Gabriel Barbosa teve com alguns jogos fora dos gramados. Depois de entrar com a ação na justiça, o jogador conseguiu a liberação para estar nas 4 linhas. E com isso, teremos entre o dia 3 e 4 de abril um julgamento lá na Suíça, onde terá a decisão final sobre uma punição ou não do atacante Gabriel Barbosa. É importante a gente lembrar que, caso Gabriel Barbosa seja punido, ele deve perder as primeiras partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pelo menos os jogos do Cruzeiro, tanto na Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro do mês de abril. No mínimo, estes jogos o atacante vai ficar de fora caso ele seja decretado culpado. Caso contrário, o jogador segue sua rotina normal na Toca da Raposa e com certeza à disposição do treinador Leonardo Jardim. Vamos aguardar e esperar e torcer para que o Gabriel Barbosa seja absolvido deste julgamento. Agora, família, sobre o atacante Bolassi, a gente viu nas falas do treinador Leonardo Jardim que o atacante ficou de fora por alguns jogos, treinos, para que ele pudesse se recuperar melhor. Foi identificado que ele estava ali com uma inflamação, onde o jogador poderia ter uma lesão muito mais grave, e o Cruzeiro optou por deixar o jogador descansando para que ele pudesse voltar 100% para o Campeonato Brasileiro. Pois é, o Bolassi continua sua recuperação e a expectativa é de que em breve ele já esteja à disposição do treinador para já estrear no Campeonato Brasileiro. O Bolassi que promete ser uma peça fundamental para a Raposa. E olha só, família, agora aposentado, o ex-volante Felipe Melo está trabalhando com a imprensa, onde ele teve a oportunidade de utilizar as suas redes sociais para dizer que o Cruzeiro vai dar trabalho em 2025. E eu achei interessante as falas do Felipe Melo, e é por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês as principais falas do ex-jogador. Só que antes, de novo, família, eu vou pedir a cada um de vocês que não se esqueça de deixar aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Agora confira as principais falas do Felipe Melo. Você tem
Caio Jorge, belo de um jogador. Gabigol, belo de um jogador, super decisivo. Você tem Dudu, belo de um jogador. Você tem Bolazzi, belo de um jogador. Gente, Matheus Pereira, belo de um jogador. O time é muito bom, pô. E não vem falar comigo, não, porque tem gente que tava, que não jogava, que não sei o que nem jogava. Isso é balela. O time é bom, certo? Falta de fato encaixar, o time tem que encaixar. O time tem que encaixar. Eu não tiraria o Dudu do jogo. O Dudu é um cara que pode definir o jogo num drible, numa jogada rápida. Eu não tiraria, certo? Por que eu tô falando isso? Cruzeiro vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Escuta o que eu tô falando pra vocês. E olha só, família, o Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado às 6h30 da noite, onde pela primeira vez o jogo do Cruzeiro, treino, será transmitido pela Sport TV. O Red Bull Bragantino que já fez um amistoso com o Cruzeiro lá na temporada de 2023 e de novo o Cruzeiro obteve, sucesso ao marcar um amistoso com o Red Bull Bragantino, que vai preparar a equipe para a estreia do Campeonato Brasileiro. Com a transmissão, os torcedores vão poder ter uma análise mais interessante da partida treino do Cruzeiro. Ou seja, 6h30, todo mundo ligado na telinha para acompanhar o maior time de Minas Gerais. Outra informação que vamos divulgar para vocês é de que o zagueiro Lucas Vidalba tem agradado nos treinamentos atuando como lateral esquerdo. Lembrando a vocês que nós temos à disposição o Marlon, o Kaique Bruno, que até a parada era o titular da lateral esquerda do Cruzeiro, e agora Leonardo Jardim opta por em alguns treinamentos improvisar o zagueiro Lucas Vidalba, que pode também entrar na briga pela titularidade na lateral esquerda. Outra situação que a gente vai compartilhar com vocês é as falas do atacante Marcelo Moreno, que concedeu uma entrevista à Cazé TV lá no sorteio da Comebol Libertadores e Sul-Americana, onde o Marcelo Moreno admitiu publicamente ser torcedor do Cruzeiro e é lá que vai ficar a sua torcida para ser campeão da Copa Sul-Americana. Eu vou colocar agora na tela para vocês as falas do atacante Marcelo Moreno. Vai torcer pra quem nessa Sul-Americana e na Libertadores, de clube brasileiro? Cara, velho, tem muitos times, tem dois que eu joguei, Cara, então aí é difícil falar, é difícil, me coloca contra uma torcida, Não, pode falar o coraçãozinho do Moreno, vai. Não, eu sou cruzeirense, cara, sou cruzeirense, não tem como, mas eu fiquei triste demais, eu vim aqui, era aqui, a final da Sul-Americana foi aqui, contra o Racing e, cara, foi o jogo que o Cruzeiro não conseguiu encaixar e infelizmente perdeu essa oportunidade de ganhar a Sul-Americana. Mas tomara que caia um grupo interessante aí pro Cruzeiro poder vencer. Muito bem, é isso então, Razão. Vou devolver aqui, o microfone para você. Valeu, Marcelo. De Bolívia pra Bolívia. De Bolívia pra Bolívia. Abração pra você. Obrigado, velho. Nos vemos. Em breve a gente se vê lá. Nos vemos, treinador da Bolívia, da La Verde. Novo treinador da La Verde, em breve. Em breve. Anota aí. Grande Marcelo Moreno, obrigado pela tua entrevista com a gente aqui. Tá estiloso. Se tiver nota pra outfit, o dele é 10, esquece. Igual o treinador do Barcelona e Guayaquil. Você pegou a referência, Segundo Castilho, dando aulas pelo continente, valeu. Valeu, tamo junto. Fica com Deus aí. Valeu, Marcelo. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!